Oi pessoal, tudo bem? Então, continuando com a ideia dos vídeos, para trabalhar um pouquinho, para a gente, como profissional, poder estudar um pouco nesse período de quarentena e até pensar o que a gente vai utilizar nos atendimentos online agora também, né? Porque para mim é algo novo, né? Estar atendendo online. Então, a gente precisa de alguns recursos, alguma coisa que talvez facilite o nosso trabalho nesse momento. E aí eu recebi da editora Sinopsis alguns materiais e eu selecionei alguns para falar hoje. Eu vou ir falando dos outros ao longo dos próximos vídeos, mas eu selecionei agora 4 materiais que eu acho bem legal para a gente trabalhar com as crianças nesse período. Com o adulto eu acho mais fácil trabalhar com um atendimento online, mas com crianças às vezes fica um pouco mais difícil por prender a atenção, por como conversar e tudo mais. Então eu pensei nesses livros que também conseguem falar um pouquinho da situação atual que a gente está vivendo, né? Um deles é esse aqui, O Medo e Seus Disfarces. Esse livro ele vai falar um pouquinho do para que serve o medo afinal. Então ele fala, ele conta a história da emoção e através de uma história de algumas crianças vai contando para que serve o medo. Então o medo é uma emoção que serve para a gente se proteger. Então, por exemplo, nesse período de quarentena, a gente sente medo de sair para a rua e de se contaminar. Então, por que a gente sente medo? A gente sente medo para ficar em casa e para se proteger. E aí a gente sente medo para poder ter os cuidados necessários para evitar essa contaminação. Então esse livro ele vai explicar um pouquinho para que serve o medo, por que ele é tão importante na vida da gente, apesar de ser uma emoção que não é boa de sentir, não é agradável, né? Mas ela faz parte para preservar a nossa vida e para nos proteger. Então eu acho ele bem legal para a gente trabalhar com as crianças nesse período. Outro livrinho que eu acho bem legal também é esse aqui, Preocupanda e Marromina. Esse livrinho ele vai trabalhar ansiedade, que também é uma coisa que acontece bastante nesse período de quarentena agora, e não só com as crianças, mas com adultos também. Mas essa historinha específica para crianças, né? Então ele conta a história de um urso panda, que é o Preocupanda, que se preocupava muito, e a Marromina, que é uma ursa marrom que tem ruminação de pensamento. Então aqui ao longo da historinha, ele vai falar um pouquinho sobre os pensamentos sirene, sobre os pensamentos chiclete. Então os pensamentos sirene são aqueles que ficam dando sinal de alerta pra gente. E os pensamentos chiclete são aqueles que ficam na nossa cabeça o tempo todo, que a gente fica ali mastigando, ruminando, e eles vão e voltam. E aí ele vai tendo tarefas para a criança marcar e tudo mais. Então é interessante para esse período, por quê? Para a gente poder monitorar com a criança se ela tem muito medo de que alguma coisa vai acontecer com a família dela, se ela tem receio, muita ansiedade em relação a ter a contaminação ou não, se ela está muito ansiosa para voltar para a escola, tem medo de não conseguir acompanhar a matéria depois, ou de que os colegas também não queiram mais conversar com ela e tal. Então esse livrinho aqui ele é bem legal, bem interessante para trabalhar a ansiedade com crianças. E aí ele trabalha de uma forma lúdica, bem divertida, que fica fácil para a criança entender o que é um pensamento sirene, que te deixa em alerta, e o que é um pensamento chiclete, de quando tu faz uma coisa errada, que fica ali, nem precisava tanto, mas a gente fica se culpando. Então é bem legal também para trabalhar nesse período de quarentena. Outro livrinho também que eu acho bem interessante para esse momento é esse aqui, Banho Pra Que Te Quero. Tem muita criança que tem preguiça de tomar banho, né? Que não quer parar de brincar, ou não quer parar de jogar videogame, ou até não gosta de entrar no banho, mas depois que tá tomando banho fica tranquilo. Então esse livrinho aqui ele conta a história de um menino que não gostava de tomar banho, que ele ia pro chuveiro, mas ele só ligava o chuveiro e não tomava banho de verdade. E aí nesse período agora que a gente tá também muito importante falar dos hábitos de higiene, do cuidado que a gente tem que ter. Então acho legal também pra gente trabalhar com as crianças, até pra entrar no assunto, perguntar como é que tá aí na tua casa, tá lavando a mão, como é que vocês fazem quando alguém precisa sair e tal, pra gente poder orientar também a criança para tomar os cuidados necessários. E por último, este aqui que é Como Nasce a Esperança. Esse livrinho ele é legal porque ele vai falar também sobre essa ideia que a gente tem agora de um período incerto, assim. A gente não sabe quais as mudanças vão ser necessárias, a gente não sabe quanto tempo vai ter que ficar, tem a ideia de que seja
por um período de 1 ou 2 semanas que a gente tem que ficar em isolamento, mas muita coisa vai ter que se transformar, né? E aí, dos trechinhos que eu acho muito legal, tem um que ela diz: e ela acreditava que aquela situação não iria durar para sempre. E toda vez que ela pensava que aquilo um dia acabaria, dentro dela crescia uma luz que era muito confortável. Então, esse livrinho aqui ele vai falar um pouco da esperança que a gente tem que ter de dias melhores, né? De que as coisas vão se organizar, que tudo vai ficar bem e que a gente vai aprender a lidar com essa situação e que muita coisa nova vai vir disso também. Que desse período da gente em casa também tem momentos muito que a gente pode aproveitar com a família, conversar, estar mais próximos, aquele momento de tomar café junto, de almoçar junto, coisas que geralmente na correria do dia a dia a gente não consegue. Então eu deixo essa dica desses 4 livros, vou deixar o link embaixo do vídeo para quem tiver interesse poder procurar e ter acesso ao material. Não é um material caro, eles custam em média mais ou menos 30 e poucos reais cada um. E aí ao longo da semana eu vou ir postando outros vídeos sobre outros materiais também que eu recebi e alguns jogos que a gente pode usar também. Espero que vocês tenham gostado e então segue o link ali embaixo, tá bom? Obrigada!